Fala pessoal, tudo bem? Chegamos então à segunda parte do vídeo, correção das questões do 30º exame. Se você ainda não viu a peça, clique aqui em cima, tá bom? E assista. Aproveite esse conteúdo que a gente criou para vocês, tá bom? Vamos à questão número 1. Pedro e Guilherme trabalhavam de segunda a sexta-feira como auxiliares técnicos em uma mineradora. Em determinada tarde de um final de semana, enquanto passeava em um shopping da cidade, Pedro encontrou Guilherme. Por motivo fútil, eles discutiram por um lugar na fila para comprar ingresso para uma sessão de cinema. Irritado, Pedro agrediu Guilherme com socos e tapas, que não reagiu e teve de ser hospitalizado para cuidar das lesões sofridas. A notícia se espalhou rapidamente, de modo que na segunda-feira seguinte todos os empregados da mineradora sabiam e comentavam o ocorrido. Aliás, diziam que Pedro era reincidente nesse tipo de situação, pois no passado havia agredido fisicamente outro auxiliar técnico, também colega de trabalho, no estádio de futebol, pois torciam para times diferentes. Diante da situação retratada e dos termos da CLT, responda às indagações a seguir. A. Caso Pedro fosse dispensado por justa causa, em razão de ofensa física praticada contra Guilherme, que tese você, contratado por Pedro, advogaria em favor dele para tentar reverter a modalidade de dispensa? Justifique. B. Se a empresa tivesse rompido o contrato de Pedro e este não retornasse à sede do ex-empregador na data designada para receber seus direitos, que medida judicial você, contratado como advogado, adotaria? Justifique. Advogado da empresa, pessoal. Observação. O examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação. Bom, pessoal, lido o enunciado da questão 1, vamos agora às respostas, né? A premissa básica aqui do enunciado é que Pedro e Guilherme brigaram, né? Pedro agrediu Guilherme no shopping, fora do local de trabalho, fora do ambiente de serviço. Guilherme não reagiu, tranquilo. Isso não vai ser... O fato de Guilherme não reagir não vai influenciar muito no que vai acontecer na resposta, tá bom? Mas vamos continuar a leitura. A notícia se espalhou rapidamente e segunda-feira todos comentavam do ocorrido. Beleza. A pergunta diz o seguinte: se Pedro fosse dispensado por justa causa, em razão da ofensa física contra o Guilherme, que tese você como advogado deveria adotar? Ou adotaria, né, para resolver a questão, para reverter a justa causa? Bom, no artigo 482 da CLT estão previstas todas as causas de falta grave que resultam na demissão por justa causa. Lá também temos o inciso J. Eu vou ler para vocês aqui o inciso J, para ficar bem tranquilo aqui a questão do entendimento. Constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, J, ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra. Bom, pessoal, está respondido aí a letra A, não é? Vamos colocar então os termos do artigo 482 J da CLT, ofensas físicas fora do local de serviço não constituem falta grave, não configura, né? O verbo fica mais bonitinho. Não configuram falta grave passível de demissão por justa causa. Responde a letra A, pessoal. Vamos à letra B. Se a empresa tivesse rompido o contrato de Pedro e este não retornasse à sede para receber seus direitos, que medida judicial você adotaria? Bom, pessoal, isso aí já foi tema de peça, não é? E no caso seria a consignação em pagamento, que é cabível justamente quando o credor não recebe os seus direitos, não recebe do devedor o que lhe é devido, ou se furta a receber, ou não vai ao local receber, ou ninguém encontra ele para receber. Então, simplesmente a resposta seria a medida judicial cabível seria a consignação em pagamento. Ou então, a medida judicial a se adotar é a consignação em pagamento. Segundo o artigo
539 do CPC. Aplicado aqui de forma subsidiária, né, pessoal? Bom, questão muito tranquila, né? Bem rápido, você consegue responder ela rapidamente. Fundamentos legais também não são difíceis de encontrar. Caso você tenha uma dificuldade de encontrar no momento da prova por nervosismo ou mesmo por falta de tempo, vá ao índice remissivo, que lá você vai conseguir encontrar rapidamente. Recapitulando então, Pedro agrediu Guilherme fora do local de trabalho. Em caso de demissão por justa causa por ofensa física, que motivo você adotaria para reverter essa justa causa? Simplesmente, as ofensas físicas foram fora do ambiente de trabalho, não configura falta grave por demissão por justa causa. A medida judicial cabível aqui para pagar os direitos de Pedro seria a consignação de pagamento. Tranquilo, pessoal, vamos para a segunda questão agora. Em sentença prolatada por uma vara do trabalho, o juiz condenou a empresa ao pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade ao reclamante, já que a perícia realizada nos autos comprovou que havia agente agressor à saúde do trabalhador e que as condições de trabalho geravam um acentuado risco de morte. Na sentença, o juiz ainda condenou o ex-empregador a devolver ao autor da ação o valor dos honorários de assistente técnico contratado pelo trabalhador. Inconformada, a empresa contrata você, como advogado, para recorrer. Considerando a situação posta, os termos da CLT e o entendimento consolidado do TST, responda às indagações a seguir. A. Que tese jurídica você apresentaria em relação ao deferimento dos adicionais de periculosidade e insalubridade? Justifique. B. Que tese jurídica você apresentaria em relação à condenação de devolução dos honorários de assistente técnico? Justifique. Bom, pessoal, resolvendo a questão 2, fica bem claro as duas premissas aqui do enunciado, que é o fato do juiz ter condenado a empresa a pagar os dois adicionais ao mesmo tempo, e que o juiz também condenou o reclamado a pagar o assistente técnico indicado pelo trabalhador. Está aí as duas premissas da questão número 2. Vamos às respostas agora. Que tese jurídica você apresentaria em relação ao deferimento dos adicionais de periculosidade e insalubridade ao mesmo tempo? Bom, pessoal, a tese é simples. A CLT já prevê essa proibição de receber os dois ao mesmo tempo. Ela dá ao empregado, ao reclamante, a faculdade de optar por um dos dois, seja ele o mais benéfico ou não, fica a critério dele. Então você vai responder de acordo com o artigo 193, parágrafo 2º, se não me engano, da CLT. Não é legal a concessão dos dois adicionais de forma simultânea. O trabalhador deve optar por um dos dois. Beleza, pessoal? Respondi a letra A, bem tranquilo, não é? Vamos a B. A dica que eu dou aqui é a seguinte, na verdade, antes de começar a letra B, se você está encontrando alguma dificuldade em encontrar o fundamento, utilize o índice remissivo, vai facilitar muito para você. Agora as respostas aqui estavam tranquilas, né? Vamos responder a B agora. Que tese jurídica você apresentaria em relação à condenação de devolução dos honorários de sucumbência? Desculpa, dos honorários de assistente técnico. Bom, pessoal, aqui é a questão lógica, né? O assistente técnico foi indicado por quem? Essa é a primeira pergunta que se deve fazer. 2. Vamos debater aqui primeiramente a necessidade de perícia. Bom, o tema já tratou de atestado de insalubridade e periculosidade. Nós sabemos, é notório isso, está na lei. Em caso de alegação desses dois adicionais, deve ser realizada a perícia. Mas a perícia é realizada por perito judicial. E esse perito judicial é imparcial, indicado pelo juízo, que estiver disponível lá na lista deles, etc. Vai ser indicado e vai analisar aí a situação caso a caso. Agora, a indicação de assistente técnico é uma faculdade, porque a perícia é imparcial, não há necessidade de um cara para fiscalizar o perito. Então, se alguma das partes, indica assistente técnico, quem vai ficar responsável por esses honorários é a própria parte que indicou, não é, pessoal? Os honorários de sucumbência do perito, sim. O perdedor no objeto da perícia é que paga os honorários do perito. Contudo, no assistente técnico não existe essa regra. É quem indicou que pague. Então vamos pelos fundamentos aqui. Nos termos
do artigo 826 da CLT ou súmula 341 TST. É isso mesmo, pessoal, 341. Eu vou ler os dois para vocês para ficar bem claro. Artigo 826. É facultado a cada uma das partes apresentar perito ou técnico. O artigo ele foi meio que parcialmente revogado aí na parte do perito, porque o perito vai ser indicado pelo juízo. E para complementar a súmula, né, no caso, a súmula complementando essa questão, ela é muito mais técnica em deixar clara a situação. Eu vou ler para vocês a súmula 341 do TST. A indicação do perito assistente é faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedor no dia da perícia. Beleza, pessoal? Muito claro, não resta dúvida. Colocamos aqui o fundamento. Vamos responder agora, né? Porque só colocar o fundamento legal não resulta em nota, como diz aqui a enunciada questão. Então, nos termos do artigo 826 da CLT ou da súmula 341 do TST, os honorários de assistente técnico ficam a cargo da parte que o indicou, já que essa indicação é faculdade das partes. Respondida a questão 2, pessoal. Se ficou alguma dúvida, mande um comentário aí pra gente que a gente vai ter o maior prazer de responder, tá bom? Vamos aqui, então, ler o enunciado da questão 3. Letícia trabalhava como operadora de empilhadeira e ganhava R$ 1.500 mensais, valor previsto na convenção coletiva de sua categoria. Ocorre que na unidade da federação na qual Letícia trabalhava foi fixado o piso regional estadual de R$ 1.700 para a função de operador de empilhadeira. Em razão disso, após ter trabalhado no ano de 2018 e ser dispensada sem justa causa, Letícia ajuizou reclamação trabalhista postulando a diferença salarial entre aquilo que ela recebia mensalmente e o piso regional estadual. Considerando a situação posta, os termos da CLT, o entendimento consolidado do TST responde às indagações a seguir. Letra A. Em relação ao pedido de diferença salarial, como advogado do ex-empregador, que tese jurídica você apresentaria? Justifique. B. Caso o pedido de diferença salarial fosse julgado procedente, o juiz tivesse concedido na sentença, a requerimento da autora, tutela de evidência para pagamento imediato do direito, que medida jurídica você adotaria para tentar neutralizar essa tutela provisória? Justifique. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação, pessoal. Só observaçãozinha, sempre, né? Vamos lá, então. Pessoal, basicamente aqui a questão 3 trata do salário previsto. O salário previsto em convenção coletiva, né? Em face do salário fixado em piso regional, em lei estadual, né? Em razão disso, ela requeriu a diferença e você teria que contestar esse argumento da parte autora, não é? Bom, a reforma trabalhista de 2017 trouxe muitas novidades ao direito do trabalho, isso é evidente. Dentre essas novidades, foi criado que o negociado prevalece sobre o legislado. Ainda prevê, em seu artigo 611, quais os direitos trabalhistas que podem ser negociados, e a negociação coletiva prevalece sobre o legislado. Bom, dentre os incisos está o 9, que está sobre remuneração. Então, existe até um fundamento no espelho aqui, o artigo 103, o artigo 1º da Lei 103, da Lei Complementar 103 de 2000, que diz exatamente o que a questão quer, a resposta da letra A. Mas essa lei pode ser muito difícil de encontrar no momento da prova. E você, bolando aqui um raciocínio natural, né? Um novo princípio de que o negociado prevalece sobre o legislado, você vai entender aqui, logicamente, sabendo quais são os direitos que não podem ser negociados de forma coletiva, né? Que está no 611B. Você tem que lembrar-nos dele, que é o adicional noturno, horas extras, férias, bom, entre outros. Você vai pegar o 611A
e lembrar daqueles direitos que podem ser negociados e esses direitos negociados prevalecem sobre o legislado. Sendo assim, respondendo a questão A, assertiva A, você colocaria assim, nos termos do artigo 611-A, inciso 9 da CLT, o negociado prevalece sobre o legislado. Por isso, a convenção coletiva prevalecerá sobre a lei estadual, nesse caso. Respondido a letra A, pessoal, ela não, o inciso 9 não é um inciso claro assim para você colocar que é em relação ao piso salarial, mas como é em relação à remuneração, fica meio analogia fácil de fazer, né, pessoal? O piso salarial define a remuneração do empregado da categoria específica, então o inciso 9 é usado como fundamento da questão. A banca também deu, como eu disse para vocês, já disse, o artigo 1º da LC 103 de 2000. Uma leizinha um pouco mais chata de encontrar, só tem esse artigo na lei complementar e fala justamente o seguinte, pessoal, vou ler para vocês aqui. Ó. Os estados, o Distrito Federal, ficam autorizados a instituir, mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, o piso salarial de que trata o inciso 5 do artigo 7º da Constituição Federal. Para os empregados que não têm o piso salarial definido em lei federal, convenção coletiva ou acordo coletivo, ou seja, só é válido o piso salarial definido em lei quando não há negociação coletiva ou lei federal. Beleza, pessoal? Respondida a letra A, vamos à letra B. Caso o pedido de diferença salarial fosse julgado procedente e o juiz tivesse concedido na sentença a requerimento da autora a tutela de evidência, que medida jurídica você adotaria para reverter essa tutela provisória? Bom, pessoal, a resposta da letra B parece tranquila. Na verdade, ela é tranquila, mas ela tem uma pegadinha que você deve perceber rapidamente. Qual é o recurso cabível contra a decisão, contra a sentença do juiz de primeiro grau? É o recurso ordinário. Respondido. Você fala, acabou, vamos lá, vamos colocar recurso ordinário e para a próxima. Calma. Nos casos em que o juiz concede a tutela de evidência ou provisória de urgência, na sentença, segundo a súmula 414, inciso 1, o recurso cabível é o recurso ordinário. Beleza? Calhou com a lei, né, com a CLT. O fundamento jurisprudencial, que eu já citei, ainda indica que, no caso do recurso ordinário contra a sentença, que concede tutela de urgência ou de evidência, é cabível o efeito suspensivo, ou seja, é possível obter o efeito suspensivo da tutela concedida no recurso ordinário, nesse caso específico, entendeu, pessoal? Então vamos lá. De acordo com a súmula 414, inciso 1 do TST, seria o caso de interpor recurso ordinário com efeito suspensivo. É um dos poucos casos que cabe efeito suspensivo na Justiça do Trabalho, pessoal. Então, para suspender a tutela, já concedida em sentença, você vai interpor recurso ordinário com efeito suspensivo. Respondida a questão B, deu um pouquinho mais de trabalho essa questão. Vamos à questão 4. Bom, pessoal, chegando ao fim aqui então do nosso vídeo de correção. A última questão da prova, né, a questão 4. Vamos então ler o enunciado, responder as questões e finalizar mais esse conteúdo para vocês. Percival é dirigente sindical e durante o seu mandato, a sociedade empresária alegou que ele praticou falta grave. Em razão disso, suspendeu-o e, 60 dias após, instaurou inquérito judicial contra ele. Na petição inicial, a sociedade empresária alegou que Percival participou de uma greve nas instalações da empresa e, em que pese não ter havido qualquer excesso ou anormalidade, a paralisação em si trouxe prejuízos financeiros para o empregador. Considerando a situação apresentada,
Os ditames da CLT e o entendimento consolidado dos tribunais respondam os itens a seguir. A. Caso você fosse contratado por Percival para defendê-lo, que instituto jurídico preliminar você apresentaria? B. Que tese de mérito você apresentaria em favor de Percival na defesa do inquérito? Vamos então captar aqui as informações do enunciado. Bom, alegou que ele praticou falta grave, suspendeu por 60 dias, suspendeu, e 60 dias depois da suspensão estará o inquérito contra ele. Na petição inicial, alegou que Percival participou de greve, em que pese não ter havido excesso ou anormalidade. Vamos lá. Caso você fosse contratado por Percival para defendê-lo, que instituto jurídico preliminar você apresentaria? Bom, pessoal, a questão A, o assertivo A, deu uma dica para vocês aí, né? O que você alegaria para evitar que fosse processado esse inquérito? Ou seja, uma preliminar de prescrição ou de decadência? Se nós formos a lei aqui, vamos verificar que o dirigente sindical, além da estabilidade de 1 ano do registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, a segunda garantia que o dirigente sindical tem é passar por inquérito judicial para apuração de falta grave, para só assim, se for o caso comprovada a falta grave, ele for demitido por justa causa. Nesse caso, a lei deu um prazo para que fosse instaurado o inquérito, tá bom? Bom, além do prazo, a lei determinou que o empregado dirigente sindical fosse suspenso previamente ao inquérito, já afastado, um meio de preservar, né, a relação e também a questão de provas, né, pessoal? Então, nesse caso, a lei prevê um prazo específico. E qual é esse prazo específico? 30 dias após a suspensão do empregado dirigente sindical. Nesse caso, o enunciado nos contou que ele ficou suspenso por 60 dias, que se torna ilegal, aliás, que configura para a decadência do direito de instaurar o inquérito, tá bom? Então, a resposta da letra A seria a seguinte, nos termos do artigo 826 da CLT, vou ler para vocês aqui. Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra o empregado, garantido com estabilidade, que no caso é o dirigente sindical, o empregador apresentará reclamação por escrito ao juiz de direito dentro de 30 dias contados da data da suspensão do empregado. Beleza, pessoal? Resolvido aqui, esse prazo de 30 dias é decadencial, então você vai alegar decadência. A súmula também do STF, ela deixa mais claro ainda, ajudaria ainda mais na resposta. No caso é de decadência o prazo de 30 dias para instauração do inquérito judicial, a contar da suspensão por falta grave do empregado estável. Resolvido, pessoal. Então, para responder a questão A, nos termos do artigo 826 ou da súmula 403 do STF, ocorreu a decadência do direito do ex-empregador ao ajuizamento do inquérito judicial para apuração de falta grave. Fechado, pessoal. Você alegaria a decadência. Na letra B, a banca pergunta que tese de mérito você apresentaria em favor de Percival na defesa do inquérito. Bom, pessoal, nós temos a lei de greve, que seria o fundamento jurídico mais fácil de se encontrar nessa prova. Outro fundamento é uma súmula do STF, mas no caso vamos usar a lei de greve para interpretar a questão, a pergunta. Vou ler para vocês aqui quais os requisitos da greve lícita. Bom, nada que a lei de greve não nos diga, não é, pessoal? Segundo o artigo 2º, para fins desta lei, considera legítimo o exercício do direito de greve à suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, da prestação pessoal de serviços ao empregador. Bom, pessoal, ficou bem claro no enunciado que não houve excesso por parte dos grevistas. Sendo assim, o motivo alegado pelo empregador é inválido, não, é injusto, é totalmente contestável. Então, segundo aqui o artigo 6º, são assegurados aos grevistas, dentre outros direitos, o emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve.
e arrecadar fundos e a livre divulgação do movimento. Bom, pessoal, os meios pacíficos foram adotados, então você vai fundamentar ainda. Segundo o artigo 6º, inciso 1 da Lei 773 de 89, Percival adotou meios pacíficos para o exercício do direito de greve, o que respeita os requisitos legais, invalidando a justa causa legal. Temos também, pessoal, o fundamento jurisprudencial do STF. Esse também, como na letra A, deixa mais clara a resposta do que o artigo. O artigo sempre é mais interpretativo. Mas vamos então à súmula para ficar bem claro. A simples adesão à greve não constitui falta grave. Tá aí, pessoal. Percival aderiu à greve de forma pacífica e foi demitido por isso. Não é justa causa, você fundamenta, ainda coloca a súmula 316 do STF. Beleza, pessoal? Essas são as correções das questões do 30º exame. Espero que vocês tenham gostado. Peço novamente que vocês curtam o vídeo, sigam-nos nas redes sociais. Está aqui embaixo, ó, o Facebook e o Instagram. Qualquer dúvida, mande comentários, direct, mensagens no Facebook, e-mails. Fiquem à vontade para mandar suas dúvidas. A gente vai responder com o maior carinho, tá bom? Obrigado pela atenção e até mais.